E direto do Rio de Janeiro a gente tem Xamã, o espírito da terra, e o demônio das matas. Todas duas do quadrinista Heberton Ferreira. Pois é, galerinha, como falamos na introdução, hoje nós vamos falar de Xamã, o espírito da terra, e o demônio das matas, né, do quadrinista Heberton Ferreira, é natural do Rio de Janeiro. E vamos começar por Xamã, né? Vamos começar por Xamã. A revista impressa foi lançada pela Universo Editora de Publicações Independentes do Gil Mendes, roteiro do criador Heberton Ferreira, arte interna do desenhista Crimaldo Leandro, com capa de Bruno Lima. A edição foi toda colorida pelo Adriano J.S. Félix. Na primeira edição é apresentado o perfil de Xamã, que até esse momento é um herói pouco convencional, no sentido que ele não dá boquinha para bandido. Ele mata mesmo. Xamã é uma publicação que, na verdade, ela é resultado de uma parceria. É uma parceria entre o selo dele, Fanzine Store, e o selo HQ Quadrinhos, do Lancelotti Martins, né? Eles se uniram e lançaram a revista gratuitamente na internet pela plataforma Uisu. Tanto que ainda nessa plataforma, né, nesse site Uisu, a edição ultrapassou a marca de 20 mil acessos, né? Pessoas indo conferir, conhecer o material. Foi uma parceria que, unida ao empreendedorismo, né, do Heberton Ferreira, criou-se, né, o fruto que é essa edição impressa pela editora Universo de Publicações Independentes, do Gil Mendes, né? Autor também do Lorde Cramos, né, para quem não está ciente aí dessa editora. O crescimento de uma publicação que começou virtualmente, que é o oposto do que muitas pessoas pensavam, que era uma coisa que ninguém ia ligar, mas na verdade a gente vê que as publicações virtuais elas têm crescido muito, têm sido vendidas, né, publicações virtuais, e quando possível elas migram para a impressa. Então o autor só tem a ganhar com esse tipo de iniciativa, né? O Xamã, ele é um índio, né? Ele defende a natureza se transformando em seres místicos. Ele se transforma quando a natureza está precisando de ajuda, né? Quando está havendo algum crime ou alguma devastação, algum perigo iminente, o xamã ele ele tem um poder simbolizado por este símbolo aqui no peito, né? E o personagem, ele quando se ira ou quando ele vê algo horrível acontecendo, seja com a natureza, seja com alguém, às vezes não é especificamente a natureza em si, mas uma atitude criminosa que coloca em risco as pessoas ao redor, né? A história se passa assim no ambiente, né, com a gente dentro da Amazônia e tudo, no ambiente indígena, no ambiente de quem está naquele meio, mas em si ele está pronto para resolver algo que esteja tendo atuação criminosa. E quando ele vai resolver isso, o símbolo no peito dele brilha e ele passa a ser transformado pelo poder que ele se expressa como Mãe Gaia, que domina o corpo dele, né? Esse poder, e ele se transforma em algum ser místico que tenha condições de vencer aquela situação. E qual é a parte interessante do personagem? Que ele ainda está em progresso, ele ainda está em crescimento, né? Ele ainda está lidando com o próprio poder que toma conta, na verdade, o poder toma conta do corpo dele. Então ele parte para cima e faz vítimas, ele mata,
sem ter controle daquilo que está acontecendo. E é nesse sentido que aparece o personagem, o catalogador de universos, que apresenta o xamã, mostra quem é o personagem e revela essa necessidade dele aprender a lidar com os próprios poderes para não ser tão letal quanto ele está sendo. Então, acredito que o grande destaque do personagem do xamã seja justamente a diferenciação que ele tem com a maioria dos super-heróis que a gente conhece, né? Ele já começa tendo que lidar com poder e sendo bastante mortal, né? Ser bastante letal com as pessoas que estão ao redor por causa disso. E outra coisa é a imperfeição. A imperfeição do personagem é apresentada de cara. Ele é um cara meio que amargurado, talvez pelo peso de ter que carregar todo esse poder dentro dele. E mesmo que ele faça o que é certo, ao mesmo tempo ele faz o que é errado, ele tira vidas, mesmo que elas sejam criminosas. Aquela coisa introspectiva. Demonstra atitudes de quem é beberrão em alguns momentos. Então, assim, é um personagem onde suas imperfeições aparecem com mais facilidade. Então, o leitor que não está acostumado com um herói diferenciado, inclusive dentro do universo do quadrinho independente, estranha um pouco. Mas quando você lê com calma, é possível perceber que existe o interesse de sair do comum, né? De mostrar que, por mais que pessoas tenham poder e queiram fazer o que é certo, elas têm defeitos. E o Eberton Ferreira, ele com seu texto, né, com o seu roteiro, ele buscou ampliar essa coisa toda para mostrar que é um ser humano como qualquer outro, com defeitos, mas que a criminalidade no seu ambiente, no seu cotidiano, não é mais aceitável, né? E não há uma explicação ainda, né? Não há uma explicação ainda como foi chamado, mas se mostra simplesmente que ele é um chamado, ele é um escolhido, o xamã, o personagem, e passou a desenvolver esse poder, a agir na Amazônia com a busca de realmente evitar essa criminalidade, mas assim, deixou uma brecha para que a gente possa esperar várias novas histórias explicando o passado e possíveis novas HQ e projetos do personagem. Até onde eu vi, a revista virtual ainda está disponível no ISU. Mas a gente sugere que você adquira a publicação, porque quando há essa oportunidade de ver um material que era virtual, ele se tornar impresso, é muito bacana e incentiva a publicação do artista. E como vocês viram, né? A arte do Grimaldo, as cores do Adriano Félix, então ficou bem bacana o material. Tá R$10 a publicação. Facinho de você adquirir, pode ser direto com o Eberton Ferreira, nos links que eu vou deixar na descrição, como pode ser com a editora Universo. Eu vou deixar os links na descrição do vídeo, e assim você vai poder adquirir Xamã, né, o Espírito da Terra, que muito em breve aí acredito que vai ter novas histórias sendo publicadas pelo Eberton. Inclusive já teve crossover, né, entre amigos aí, o personagem já se encontrando com outros personagens do cenário independente. Então, se tiver condições, não deixe de adquirir Xamã de Eberton Ferreira. E saindo do gênero de super-heróis e embarcando no universo de suspense e mistério, vamos com Gonçalo e seu companheiro de viagem Iberê, o companheiro de investigação, descobrir quem é o demônio das matas. Vamos agora para 1533, tentar com esses personagens desvendar os misteriosos assassinatos com amputação e sumiço dos pés das vítimas que tiveram a má sorte de conhecer o medonho demônio das matas. A edição, lançada com 52 páginas em tons de cinza, é um lançamento produzido totalmente pelo Eberton Ferreira. História, desenhos, capa, tudo. Começou sendo vendida em formato PDF pelo Walmart e agora temos essa bela edição impressa.
Eu fiquei particularmente muito feliz com essa publicação, porque eu conheci o Heberton enquanto ele, me aproximei mais dele, enquanto ele divulgava o Demônio das Matas, ainda na plataforma Walmart para venda virtual. E ele foi vendendo as suas edições, buscando divulgar entre as pessoas para comprar lá no Walmart, para poder ajudar a fazer publicação impressa. E essa revista, O Demônio das Matas, né, foi toda produzida pelo Heberton, totalmente produzida por ele. Ele desenhou, ele escreveu, ele finalizou, ele organizou toda a edição. Então, é algo totalmente autoral. É uma publicação onde o artista foi do início, do meio, do fio do cabelo até a pontinha do pé. Foi o artista que fez a sua edição e começou a buscar meios para que ela se tornasse, né, impressa, e não desistiu por um segundo desse propósito, né? Começou ali e chegou até essa edição que você conhece aqui. Então, assim, eu fiquei muito feliz porque foi uma publicação que eu comecei a ler e eu só parei quando eu terminei a edição. A história, ela se tornou real. Ela prende você a continuar a leitura. Quando uma história ela é bem escrita, ela tende a fazer com que você, leitor, se apegue ao personagem, ela te segurou, ela te cativou. Oh, isso foi diferente. Ai, peraí, eu gostei disso aí. Quando isso acontece, eita, eu não esperava essa cena. Quando essas reações acontecem, você não larga a revista. A não ser que tenha alguma coisa muito importante para fazer. Você não larga, você precisa terminar a sua história. E é exatamente o que acontece com essa edição. Você precisa terminar de ler a edição. Você precisa saber para onde é que esse autor vai levar esse personagem. Onde é que vai acabar a história. E eu gostei muito por causa disso, porque o Demônio das Matas, ele segura você. Logo do início, Heberton já cria um ambiente, um suspense, uma coisa bem misteriosa, onde você acha que sabe o resultado final, né? Mas você é surpreendido por um personagem e por uma realidade histórica que vai além do que a gente pensa que vai ter na HQ. O Demônio das Matas, ele é o primeira edição que seria uma série chamada Causos, né? Que o Everton Ferreira criou. Então, cada uma vai ser uma forma que o autor escolheu para recontar, né, as histórias das lendas que existem no Brasil, seja Saci Pererê, seja a Cuca, seja, no caso dele, né, do personagem em questão aqui. Então, são formas que o autor resolveu recontar essas histórias, misturando a ficção e os dados históricos que temos sobre como surgiu e quando surgiu essas lendas no Brasil. Demônio das Matas ganha esse nome quando se percebe que começa a existir um assassino em série, né, um monstro, um ser considerado sobrenatural, que está matando pessoas e amputando os seus pés, né? E isso não tem pessoas específicas para ser mortas. Elas simplesmente, entre brancos e índios, estão sendo assassinadas e tendo seus pés amputados. Gonçalo e é chamado para investigar esses crimes que estão acontecendo no local. E tem o apoio do índio Iberê. Eles dois se unem para descobrir o que está acontecendo, porque como acontece em toda a sociedade, o crime só passa a ser importante quando alguém importante daquela sociedade é morto, né? Quando alguém é prejudicado. Enquanto os pobres estão sofrendo, não é muita pressa, mas quando chega alguém que tem um perfil mais importante para aquele ambiente, que mexe com a liderança lá em cima, aí eles se movem e é o que acontece na HQ. Gonçalo é chamado justamente porque alguém importante é assassinado ou some, né? E outro some. E dentro desse ambiente, Gonçalo tem esse seu índio amigo que vai ajudar na investigação justamente por conhecer o ambiente melhor e saber falar com todos os povos que tem
naquele local, eles começam a investigar o que é, quem é, se é um homem, se não é, se é realmente um ser sobrenatural que está causando todas essas mortes. E a partir daí nós temos a história, né, do Curupira. Se o que é, como foi que começou, por quê? Então o Heberton, ele mistura a ficção com a realidade e surpreende você ao final. Apesar de deixar claro que houve uma liberdade poética por parte dele em modificar as datas das expedições das terras brasileiras em 1600, ele coloca a HQ, essas expedições em 1533, ainda assim nós podemos tratar a publicação como uma ficção histórica, né? Porque ela mescla fatos históricos com a ficção, e é de forma muito bacana. Você embarca nesse mundo e fica feliz, porque é um material que se diferencia, né? Ele se apresenta de uma forma diferenciada do usual, do atual. Ele sai desse padrão, ele tem um estilo próprio, ele trabalha essa arte. O trabalho dele nessa HQ foi muito bacana de ver, o desejo de crescimento. Ele usa referências, tira foto dele mesmo para fazer essa edição. Ele tirou fotos dele em várias posições, pediu amigos para tirarem fotos dele em ângulos que a HQ traz, se usou como personagem referência, e a partir daquela foto ele foi desenvolvendo e enriqueceu o personagem. As cenas não ficam duras, não ficam, é chamado paisagem, né? O personagem tá ali, mas a sensação é que ele não sai do canto, ele tá congelado. Ela carrega em si tudo aquilo que deve ter de bom no HQ, um personagem que cativa, uma história que te prende, né? Que te diverte e te conta uma ficção que pode ser realidade ao final. Então isso é bem bacana de você ver. Tá saindo entre artistas independentes que não têm um acesso tão grande quanto gostariam, mas que tem tudo para alcançar lá, dependendo da visão empreendedora que cada um tem. Demonstrou pesquisa, demonstrou interesse do autor em se realmente mostrar um material focado no histórico, né? Em respeitar aquilo que foi trazido na história, mas incrementar um detalhezinho a mais que sua ficção pode dar esse sabor mais gostoso, é o que ele faz, né? Então é uma revista que vale muito a pena adquirir, eu indico com certeza. Lembrando, Xamã custa R$10 e o Demônio das Matas custa R$12. As duas edições, elas devem ter provavelmente o valor de frete a ser adicionado se for para fora do estado, né? Já que as edições são pegas com o autor que é do Rio de Janeiro. Mas você entra em contato com o Heberton através dos links que eu vou deixar em ver mais aqui na descrição do vídeo. Você faz logo o pacote, compra logo as duas edições e seja feliz. Pois é, galerinha, eu espero que você tenha curtido conhecer essas duas novas edições, mais publicações nacionais estão vindo por aí para ser comentada e eu espero contar com seu apoio. E aproveitando, gostaria de mandar um beijo para todos vocês que estão comentando, estão curtindo o vídeo, que vocês possam continuar fazendo isso e possam estar tendo muito sucesso nos seus projetos, beleza? Então eu fico por aqui, deixo meu beijão e até o próximo vídeo.